Olá! Na hora de escolher o seguro do carro, a primeira coisa que muita gente olha é o preço. Parece lógico, não é? Mas e se essa economia for, na verdade, um risco enorme? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar. E essa frase aqui, ela resume tudo. O seguro perfeito não é o mais barato. É aquele que funciona na hora H, quando mais se precisa. A ideia é justamente essa, mudar o foco. Sair daquela armadilha de pensar só no preço e começar a pensar em valor. E mais importante que tudo, em tranquilidade. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem simples. A gente começa entendendo por que o preço pode ser uma armadilha. Depois, vamos mergulhar nas proteções tanto para o nosso carro quanto para terceiros, que é um ponto crítico. Aí a gente passa por umas cláusulas que podem salvar o bolso e, para fechar, vamos desenhar o que seria o perfil de um seguro ideal. Bom, vamos lá. Começando pelo ponto principal, preço versus valor. Sabe aquela sensação de, opa, economizei um dinheirinho aqui? Pois é, essa tentação pode, ironicamente, acabar custando uma fortuna lá na frente. E o X da questão é exatamente este. Uma apólice muito barata geralmente tem furos. E o problema é que esses furos, essas brechas, a gente só descobre na pior hora possível, quando o imprevisto acontece. E aí, bom, aí já é tarde. Aquele valor que parecia uma economia vira um problemão, uma dívida. Ok, então vamos para a parte prática. A primeira grande decisão em qualquer apólice é como proteger o nosso próprio carro. Basicamente, existem dois caminhos principais, e as consequências de cada um são bem diferentes. De um lado, tem a cobertura só para roubo e furto. É uma escolha que algumas pessoas fazem pensando, se bater, eu mesmo arco com um conserto. Do outro lado, tem a cobertura compreensiva, que é completa. E olha, essa é a recomendação técnica na maioria esmagadora dos casos. Sabe por quê? Porque hoje em dia, qualquer batidinha, por menor que seja, pode custar bem caro. Então, ter a cobertura completa não é sobre luxo, não. É sobre ter previsibilidade. É saber que, se algo acontecer, existe uma proteção ali. Tudo bem, proteger o próprio carro é importante. Mas agora a gente entra num ponto que, acredite, muita gente esquece. E é aqui que mora o maior perigo financeiro. O risco oculto, os danos que a gente pode causar a terceiros. Vamos imaginar uma situação, uma batida num cruzamento. Muitas vezes, o conserto do nosso carro é o menor dos problemas. O estrago no carro do outro pode ser muito, mas muito maior. É para isso que existe a cobertura de danos materiais a terceiros, a famosa RCF. Ela não protege o carro, ela protege o patrimônio de quem está dirigindo, evitando que a pessoa tenha que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar o prejuízo do outro. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse risco, olha só esses números. Hoje, um carro popular, um carro básico, novo, custa aí na faixa de 80, 100 mil reais. É muito dinheiro. Agora imagine ter uma cobertura para terceiros de, digamos, 50 mil reais. Se acontece um acidente com perda total num carro desses, a conta não fecha. É um risco gigante e, sinceramente, desnecessário. Agora, vamos piorar um pouco o cenário. E se nesse mesmo acidente alguém se machuca? Aí a conversa muda de nível. Deixa de ser uma questão de lata, de carro. A gente passa a falar de despesas médicas, hospital, talvez a pessoa precise ficar afastada do trabalho, e isso pode virar até um processo judicial. É nessa hora que a cobertura de danos corporais se torna absolutamente vital. Essa cobertura não é para o carro. Ela protege o nome, o CPF, o futuro e, no fim das contas, a paz de espírito. Ok, já deu para entender o tamanho dos riscos, certo? Então, agora vamos para a parte boa, as soluções. Como é que uma apólice bem feita nos protege disso tudo? Porque são os detalhes, as pequenas cláusulas que fazem toda a diferença. Vamos começar com a assistência 24 horas. Muita gente pensa que isso é só guincho, né? Mas é muito mais. Aliás, uma dica: vale a pena procurar por guincho com quilometragem ilimitada. Isso existe e pode salvar uma viagem. Mas um bom plano de assistência vai além. Deu uma pane elétrica, a bateria riou, trancou a chave dentro do carro, pneu furou. Um seguro de verdade está lá para resolver esses perrengues do dia a dia. E agora um ponto que é, crucial. A indenização em caso de perda total. O normal, o padrão de mercado, é que o seguro pague 100% do valor do carro pela tabela FIP. Mas, e aqui fica o alerta, existem contratos que pagam menos. 90%, 80%, e esse é o tipo de detalhe que a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. Então, é fundamental checar. A apólice garante 100% da FIP. Para fechar, vamos responder uma pergunta que todo mundo faz.
por que o seguro de um carro igualzinho pode ter preços tão diferentes para pessoas diferentes? A resposta é bem simples, na verdade. O risco é pessoal, é individual, e por isso a apólice também tem que ser. O preço do seguro não é tirado do nada, não é aleatório. As seguradoras fazem uma análise bem completa para calcular o risco. Elas olham, por exemplo, os dados da CNH, a idade, se a pessoa é casada ou solteira, até o CEP de onde o carro dorme faz diferença. O modelo e o ano do carro, claro, contam muito. Se o uso é para ir trabalhar todo dia ou só para passear no fim de semana, tudo isso entra no cálculo. E, infelizmente, tem também o índice de roubo daquele modelo específico na região. Tudo isso junto forma o preço. É exatamente por isso que a gente diz que não existe uma fórmula mágica, um seguro tamanho único. A apólice ideal é aquela que é personalizada, que é feita sob medida para a realidade e para o perfil de quem dirige. Soluções genéricas de prateleira é bom ficar com o pé atrás, porque o que é ótimo para um pode não servir para outro. Então, para a gente amarrar tudo, a grande lição é esta. O seguro de carro perfeito vai muito além de proteger a lataria. Ele protege o carro, sim, mas também protege o patrimônio, blindando o bolso contra uma dívida inesperada. E o mais importante de tudo, protege a nossa paz. E com isso fica uma reflexão. Vale a pena dar uma olhada na apólice atual e se perguntar: ela foi feita pensando só no preço mais baixo ou ela realmente oferece uma proteção completa, de verdade? A resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença no futuro financeiro de qualquer um.